E aí, quando deu 10h30 e ele já estava desesperado com os colegas de trabalho que estavam todos indo almoçar, né, ele se deu conta que o ritmo não é um ritmo biológico, mas o ritmo é um ritmo social construído pelas nossas inserções profissionais, pela forma como a gente se insere no mundo, né? Essas descobertas são, assim, na forma como ele narra, foram muito legais e foram apresentadas no 7º curso de formação inicial que a gente teve lá no Rio de Janeiro, e no 8º curso de formação inicial lá no Rio, que a gente teve também, né? Que levou a ideia de que, bom, vamos ampliar isso e colocar o Fernando em interface não apenas com os juízes recém-ingressados, mas com todos os juízes naquilo que é o que eu acho que aqui vocês chamam de semana institucional, sendo que a gente chama de fórum, é um fórum anual, né, relacionado com a ideia de gestão, né? Fernando apareceu no fórum e apareceu como ele faz de hábito, né, provocativo, aliás, né, sempre ir fazer palestra vestido de gari, né? E aí ele conta histórias ótimas, deliciosas, né? Por exemplo, uma das vezes que ele estava indo para o Rio de Janeiro, ele sentou no avião com uniforme e a pessoa do lado virou e falou assim: você trabalha em plataforma? Alguma coisa assim? Ele falou: não. Ah, mas esse uniforme é um uniforme de engenheiro químico, alguma coisa na plataforma da Petrobras. Não, é o uniforme de gari do Rio de Janeiro. Ah, é? Ah, tá bom. Boa viagem para nós, né? Né? Ou seja, ele descreve todo esse processo e na nossa semana, enfim, no nosso fórum, quando ele apresentou, deu ruído na linha. O que significa deu ruído na linha? A fala dele não é necessariamente uma fala benquista. Ela não é uma fala necessariamente reconhecida como uma fala bem-vinda. E no ambiente de debate que se instaurou após a fala dele no fórum, né, a coisa desandou para falta de educação, né, de praticamente, não assim, né, eu vou dizer, enfim, eu estou tentando encontrar aqui um eufemismo, mas agressão verbal mesmo. Isso aí que você fez não é estudo, isso é uma bobagem, né? Eu estudei muito para ser juiz, não vou fazer isso que você faz, enfim, né? Foi um caos, foi um horror. E aí nosso namoro, né, meio que desandou, né? Aí o Fernando falou: não quero mais não vou me envolver com essa história, não sei o quê. E eu insisti para que ele voltasse no curso de formação inicial subsequente, e aí ele me submeteu à tortura do relacionamento, né? Eu volto se você ficar dentro da sala de aula sentadinho me assistindo o tempo todo, né? Eu falei: tá bom, tudo bem, né? Se é esse o preço que eu tenho que pagar, né? Vamos fazê-lo. Com esse retorno, né, e com um ambiente de boa acolhida que ele propiciou, a gente resolveu botar o bloco na rua e fazer o projeto, que vinha sendo amadurecido há 2, 3 anos. E quando você põe o projeto na rua, tem uma série de dificuldades que a gente precisa enfrentar. Vou falar sobre algumas delas. Primeiro é encontrar empresas parceiras. Quem topa participar do projeto, né? Nós conseguimos 5 empresas parceiras, né, que teve um longo processo de convencimento de negociação. Quais foram essas empresas? Supermercados Intercontinental, onde as pessoas foram trabalhar como operador de caixa, né? Empresa de transporte Flores, onde as pessoas foram trabalhar como cobradores de ônibus. Liderança e Nova Rio, que são empresas de limpeza, asseio e conservação terceirizadas, né? Ou seja, são empresas terceirizadas, empresas que colocam funcionários em outros locais, né? Que inclusive propiciou uma discussão grande que a gente queria botar algumas pessoas trabalhando como limpeza do tribunal, né?
que aí a gente ficou meio na dúvida se aquilo ia dar certo ou não, né? Algumas opções de trabalho que a gente queria, a gente não conseguiu em empresa parceira, né? Eu tinha muita vontade de colocar alguém trabalhando como frentista, né, no posto de gasolina. Não encontramos uma empresa parceira. Inicialmente nós tínhamos essas 4 empresas parceiras e uma 5ª empresa parceira apareceu, que foi a Conlurb, que é a empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro, né? Ou seja, com essas 5 empresas a gente abriu quase 20 vagas, que foram preenchidas por 14 juízes, sendo que dos 14, 2 não participaram efetivamente do projeto, acabaram desistindo. Enfim, eu não sei nem se acabaram desistindo, né? Simplesmente não apareceram na atividade teórica que precede a realização do projeto, a realização do dia de trabalho. Ou seja, a gente tem uma atividade preparatória, né? E como não apareceram, acabaram não indo para o dia de trabalho. E para poder construir com essas empresas uma possibilidade consistente de trabalho, né? A gente se colocou 3 princípios, 3 obrigações incontornáveis. A primeira era a não obrigatoriedade de realização, ou seja, quando eu falo não obrigatoriedade, nenhum juiz foi obrigado a fazer. Que era uma discussão que a gente tinha se a gente, por exemplo, obrigava os juízes recém-ingressados do curso de formação inicial a fazerem ou não, e a gente optou por não, ninguém faz obrigado. Quem for fazer, vai fazer porque quer. E para isso a gente fez uma chamada por edital, ou seja, também não foi, né, WhatsApp, Facebook, rede de contato pessoal, lançou-se um edital dizendo quem quer trabalhar. E as vagas disponíveis são as vagas XYZ, as pessoas se candidatavam para a vaga, né? Eu quero ser, né, eu até hoje já trabalhei em 4 lugares diferentes e até hoje não realizei meu sonho, que é ser cobrador, né? Eu quero ser cobrador, ainda vou ser cobrador, é uma promessa que eu me fiz, né? Então, edital. Em segundo lugar, o estabelecimento de uma relação ética com os seus colegas de trabalho e com a empresa parceira, ou seja, eu não estou aqui com um olhar para fazer uma inspeção judicial ou coisas do gênero, mas eu estou aqui, não é uma verificação do mundo do trabalho, é uma verificação das relações que se estabelecem num ambiente de trabalho. Como a gente vê o outro, como a gente pensa o trabalho do outro, que tipos de interações a gente estabelece, né? E a terceira, a terceira e última coisa que a gente colocou como regra é uma espécie de, eu não vou chamar de sigilo, mas uma ideia de não espetacularização, ou seja, a gente não queria que aquilo se transformasse num evento, né? E aí tem uma circunstância bem legal para entender o que a gente quer dizer com não se transformar num evento, né? A empresa terceirizada que colocou uma juíza trabalhando como copeira no Tribunal de Justiça disse que precisava da autorização do Tribunal de Justiça para poder colocar um novo funcionário naquele dia trabalhando. Num primeiro momento, o TJ recusou e não deu autorização, né? Não deu autorização. Fez-se necessária a intervenção do diretor da escola ligando para o presidente do tribunal para pedir essa autorização. Quando a autorização foi concedida, o presidente do tribunal disse: inclusive nós vamos colocar um gabinete à disposição para a pessoa que vai trabalhar, não sei se precisa de um motorista, né? Ou seja, a apropriação que estava sendo feita era de um evento fora da rotina, de um evento fora do contexto, que tinha que se aproximar o mais possível do contexto tradicional,
né? E aí a gente teve que explicar, não é nada disso, a gente não quer nada disso, não precisa gabinete, não precisa carro, não precisa nada, a pessoa vai trabalhar e pronto, vai embora, tranquilo, sem nada demais, né? Então, edital, relação ética, recusa a espetacularização como um tratamento como um evento. Embora a gente tenha feito essa recusa à espetacularização, teve um momento de enorme tumulto nesse processo que quase gerou, que gerou um princípio de espetacularização. Qual foi esse momento de grande tumulto? Né? O jornalista Anselmo Góes, né, que todos conhecem, tem uma coluna, que deve ter um jornal aqui na Bahia que publica, ele está tá no Belém, enfim, o jornalista Anselmo Góes publica uma notinha na sua coluna chamada Sandálias da Humildade. Né? E o que ele faz é descrever o edital que a gente tinha publicado. Diz: juízes do trabalho irão trabalhar como cobradores, atendentes de supermercado, faxineiros, né? etc, etc, etc. E, obviamente, no que a notinha sai do Anselmo Góes, a gente vira notícia. Né? O telefone da escola não parou de tocar naquele dia. Globo, Jornal Globo, jornal aqui jornal em Recife, um monte de gente ligando, pedindo informação e querendo saber o que a gente estava planejando, o que a gente ia fazer. Inclusive pedido de acompanhamento de filmagem, né? A EBC nos procurou dizendo: a gente queria acompanhar, filmar, como é que vai ser, não sei o quê, Big Brother, né? Aí a gente falou: não, a gente não quer isso, a gente não está interessado nisso, e levou uma boa semana para a temperatura baixar, para sair daquele ambiente de grande demanda, né, de grande demanda da imprensa. Inclusive, a última demanda que chegou já chega depois da temperatura ter totalmente baixado, e é uma demanda que, inclusive, nos deixa meio hesitantes naquele momento. Né? Era uma demanda da revista Piauí, que queria fazer uma matéria conosco. Né? E aí, na escola, metade da população da escola, metade dos funcionários, mais diretor, conselho, somos todos leitores ávidos da Piauí, e ao invés de eu me sentir mal porque era o Globo que estava me procurando, eu me senti orgulhoso porque era a Piauí, e eu falei: agora eu vou sair na Piauí, né? Quero sair na Piauí. E aí a gente teve um momento de hesitação, que no final a gente resolveu que não, que a gente ia fazer exatamente aquilo que a gente se propunha desde o início, ou seja, não a espetacularização. Recusamos também a Piauí. Não. Na sequência desse processo, né, surgiu um impasse, ou seja, com todas as matérias que foram publicadas, surgiu um impasse. Qual foi esse impasse? A Rádio Gaúcha nos ligou querendo fazer uma entrevista, e a gente indicou o Fernando para fazer a entrevista. O Fernando vai para a Rádio Gaúcha, né, na verdade, entrevista que nem CBN, né, entrevista por telefone, e diz na entrevista, né, quando o entrevistador pergunta: e esses juízes irão de forma sigilosa, ou as pessoas saberão que o lixeiro é um juiz? Né? E o Fernando vira e responde: claro que saberão. Né? É um princípio ético da psicologia social que as pessoas não se escondem. Elas estão ali para, de peito aberto, conversarem, falarem, trocarem ideias, etc. Então, não existe sigilo. Aquilo caiu para a gente como uma bomba, porque era o oposto do que a gente queria. Né? Se eu não vou com sigilo, o risco maior é eu ser tratado como café com leite, né? Como alguém que não precisa, o doutor, né? Então eu já estou me imaginando eu lá no hospital com os outros lixeiros, né? Não, você não precisa limpar aí não, a latrina deixa comigo, porque, né?
Você não precisa. Não, que isso, excelência? Não funciona. Então a gente resolveu, né, teve uma reunião, uma longa reunião com o Fernando, em que a gente resolveu que nós íamos manter o sigilo, mas não poderíamos transformar o sigilo em sofrimento. O que significa essa frase? Né? Nós vamos manter o sigilo, mas não vamos transformá-lo em sofrimento. Eu não precisaria mentir para dizer o que eu não sou, se por acaso a circunstância exigisse que eu dissesse quem eu era. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A Conlurb é ingresso mediante concurso público, funciona por ingresso mediante concurso público. Né? E todos os lixeiros são concursados. Quando eu cheguei para trabalhar, a primeira pergunta que me fizeram foi: de que concurso você é? Qual é o seu concurso? Aí, não sei, né? A ideia era: eu não preciso romper com o sigilo, mas eu não preciso transformar o sigilo em sofrimento, nem preciso sair inventando uma história. Aí, com a maior cara de pau, faz tanto tempo que eu nem lembro, né? Aquele olhar meio esquisito, peraí, não, isso aí não... tudo bem, dá 2 minutos, a gente anda ao corredor, mas, voltando àquele assunto, de que concurso você é, hein? Né? E aí aquela pergunta se sucedeu 35 vezes, né? E eu sempre, não lembro, aí daqui a pouco começa, aí depois você descobre que começa o bochicho entre eles. Isso aí é janela, isso é bestinho, né? Tá, janeleiro, ou então isso é infiltrado da diretoria que veio aqui ver o que a gente faz para entender, não sei o que, né, ver como é que funciona, não sei. Ou seja, você tem um exercício complicado para administrar quem você é, né? Para administrar quem você é. Tem um episódio genial no hospital, né? Que a Michele, que estava comigo, ela vira e fala assim, superada a questão do concurso, ela vira para mim e fala assim: cadê o seu crachá? Aí eu falei: não me entregaram, não. Não, peraí, você não foi lá na sede, na rua tal? Eu falei: não, você não foi assinar o contrato? Aí eu falei: eu assinei um papel, mas não sei bem se era um contrato. Peraí, você não assinou o contrato, não tem crachá, não sabe qual é o concurso, para de trabalhar agora. Eu falei: como assim, Michele? O que foi? Já imaginou se acontece um acidente? Quem é responsável? Como é que a gente vai resolver essa situação? Vão dizer que é culpa minha. Não, pode parar. Para agora. Não, aí nisso que eu começo a discutir com ela se vou parar ou não, eu vejo o meu supervisor vindo, né, de longe. Eu falei: salvo pelo rumo. E o que o supervisor estava trazendo? O crachá. Maravilha, salvo, né? Resolveu a minha situação, né? Ou seja, esse exercício do sigilo é muito complicado. Ele é importante, mas ao mesmo tempo você tem que administrá-lo, né? Como é que a gente faz para chegar no trabalho, né? Como é que é esse processo até o dia de trabalho? A gente faz, o projeto ele funciona em 3 momentos distintos. O primeiro momento é o momento de preparação teórica, em que a gente tem uma aula, um dia. Na verdade, na primeira edição do projeto foi um dia, foram 8 horas de trabalho. Na segunda edição do projeto a gente achou que devia aumentar para 16 horas e tivemos 2 dias de aula com o Fernando, né? E o Fernando basicamente trabalha 3 coisas nesse dia, né? 3 coisas importantes. A primeira é um exercício de leitura literária. A gente lê juntos, em sala, o conto O Caso da Vara, de Machado. Valeu?
o conto O Caso da Vara de Machado de Assis. Alguém conhece o conto? Né? Vou resumir muito sucintamente, né? É a história de um seminarista que foge do seminário, porque não quer ser padre, e fica pensando na dificuldade que vai ter de convencer o seu pai a não voltar para o seminário. Então ele vai para a casa eu não me lembro agora, Dona Sinhá, né, que era conhecida do tio, para pedir para ela interceder junto ao tio para falar com o pai dele para liberá-lo do seminário, né? E a Dona Sinhá trabalha, tem na sua casa as costureiras, que são todas escravas, que trabalham para ela, né? Enfim, está num contexto de escravidão. E num determinado momento, né, o seminarista faz uma piada e, eu acho que é Lucrécia o nome da escrava, dá uma risada. Imediatamente Lucrécia é repreendida pela senhora, pela Dona Sinhá, dizendo que aquilo vai fazê-la atrasar no trabalho. E que se ela não entregar a tarefa do dia, ela será punida. Né? E imediatamente inicia para o seminarista um dilema de como é que eu me posiciono em relação à eventual punição, porque afinal quem proporcionou a distração fui eu. Né? Então tem aqui uma grande discussão sobre subjetividade, sobre relação, sobre invisibilidade, enfim, todas as diferentes ações, diferentes contextos que estão no nosso, na nossa experiência. No final do conto, né, e é por isso que se chama O Caso da Vara, Lucrécia não consegue concluir a sua tarefa e Dona Sinhá sai atrás de Lucrécia, que tenta fugir. Ela pega Lucrécia pela orelha, né, vira para o seminarista, eu não lembro, agora realmente eu não lembro o nome, vira para o seminarista e fala: me passe a vara para eu castigá-la. E o conto termina assim. E a gente, né, é que nem a história de como é que era? Traiu, não traiu, Capitu traiu, não traiu, né? O conto termina, você não sabe se ele passa, né, ou não a vara, né? Embora, enfim, eu acho que no final ele passa a vara, né? Agora eu estou na dúvida, mas tem uma enorme hesitação, né? E aí Fernando usa esse conto para trabalhar essas discussões sobre subjetividade, sobre interação, sobre invisibilidade, o que Lucrécia transparece em termos de subjetividade, né? Além disso, a gente faz uma boa discussão sobre a distinção que se produziu entre trabalho braçal e trabalho intelectual, trabalho manual e trabalho intelectual, em que a gente tende a hierarquizar como se o trabalho intelectual fosse mais refinado, mais importante do que o trabalho braçal. E, sobretudo, a gente trabalha a ideia de o que é o significado de um dia de trabalho. Para usar a expressão que a gente utiliza nessa preparação teórica, um dia de trabalho é um flash de consciência, é um instantâneo que desaparece. Eu não tenho como transformar a experiência de um dia na experiência de uma vida. Mas ter consciência de que o que eu estou tendo é um flash, né, me ajuda a melhor administrar o que aquele dia irá me proporcionar. Né? Damião, isso, Damião. Ele passa. Precisava tanto ir ao seminário, sai do seminário. Sai do seminário que ele passa a vara. É isso mesmo. Ele tem razão. Ele queria tanto fugir do seminário que ele passa a vara. Ele diz: eu vou colocar o meu interesse na frente da minha consciência. Né? Enfim, eu tenho esse dia de preparação. Para algumas funções eu tenho um dia de treinamento. Né? Eu tenho um dia de treinamento. Por exemplo, o cobrador de ônibus tem um dia de treinamento, porque eu tenho que aprender como funciona
o bilhete eletrônico, como é que faz a contabilidade do bilhete eletrônico, ou seja, eu tenho um longo dia de treinamento para entender como é que é a dinâmica de funcionamento. E, né, experiência que eu tive no ano passado, limpeza eu tenho um dia de treinamento também, que é um barato, como é que é, né, o que você aprende no dia de limpeza, como é que faz a limpeza, por que tem que fazer do jeito X e não do jeito Y, como é que funciona, enfim, como é que você mistura produtos químicos, né? Você não pode misturar o produto tal com tal, não sei o quê. É uma verdadeira ciência, né? Muito mais complicada do que eventualmente a gente imagina que seja só, né? Me faz lembrar uma das experiências, um dos momentos da experiência, né? Em que a gente no hospital eu não tive o treinamento, mas depois eu tive a mesma experiência quando fui fazer a limpeza, mas no hospital ela aconteceu, de você fazer a lavagem do chão. E aí, quando joga a água, o chão está todo molhado e a colega a Michelle vira para mim e fala assim, agora você seca, né? E aí eu viro e falo, claro, sem problema. Pego o rodo, aí olho em volta, Michelle, cadê o ralo? Não tem ralo. Como é que você quer que eu seque? Né? Tem técnica, vamos lá, vou te mostrar. E aí ela vai e seca a sala inteira com uma pá, com um rodo, pano e pá, né? No final de 15 minutos, 10 minutos a sala toda seca, eu disse assim, tô lascado, eu não vou sair dessa sala, vou passar o dia inteiro aqui nessa sala, né? Eu tenho então um treinamento para algumas funções, o dia de trabalho, e a terceira e última etapa é um dia de retorno, ou seja, nós todos nos reunimos 30 dias depois para compartilhar as nossas experiências. Na edição de 2017 foi um pouco mais, foi um retorno muito voltado, muito em torno da gente. Na edição de 2018 teve uma coisa mais legal, porque a gente conseguiu trazer colegas de trabalho para falar sobre como eles nos viram, né? Então tem uma declaração genial do motorista com quem eu trabalhei, que vira no meio da conversa e fala assim, não, essa experiência de vocês é boa para vocês verem como os humanos trabalham. Né? Como os humanos trabalham? Quer dizer que a gente não é humano? Não estou dizendo isso, é só para vocês verem como os humanos trabalham. Né? Legal, tá bom, tudo bem, né? A gente aprendeu, vamos tentar repetir. E aí você no retorno, assim, o que aparece muito no retorno nas nossas conversas, nos 2 anos, o que tinha de comum nas nossas conversas, cada um tem uma história diferente para contar, mas o que tinha de comum nas nossas conversas era o que a gente chama de o impacto das pequenas hierarquias. Então é assim, eu sou o último da linha. O cara que é o penúltimo da linha, ele tem a absoluta consciência da relação hierárquica que existe entre o penúltimo e o último. E ele vai fazer valer essa hierarquia. Tá? Ele vai fazer valer essa hierarquia. Assim, ordem, carrega o armário para não sei para onde. Olha só, essa ordem não faz sentido. Eu carregar esse armário desse jeito vai me destruir as costas, vai não sei o quê. Eu estou dando a ordem. É para levar o armário. Tá bom. Não, tudo bem. E o impacto das pequenas hierarquias é gigantesco. É gigantesco. E além disso, né, o que é também comum às outras falas é o trabalho. Esses trabalhos que a gente realizou são enfadonhos, repetitivos, monótonos e altamente estressantes. Né? Isso é consenso entre todos que participaram. Né? No final do dia, né, aí tem as histórias ótimas, assim, você começa às 6 horas da manhã, minha jornada vai até às 3 da tarde, 2 da tarde eu viro para o supervisor, para o superior e pergunto, o que eu faço? Você deve estar cansado, agora você enrola, porque está todo mundo exausto.
ninguém aguenta mais. Então você enrola. Você senta ali, finge que vai, faz um negocinho, passa um paninho, né? Aí quando for 5 para as 3, você vai para o vestiário, troca seu roupa, paga o seu cartão e vai embora. Né? Ou seja, é muito monótono, é muito enfadonho, é muito cansativo, é muito estressante. Né? Isso é o consenso entre as diferentes falas. E reproduz mais ou menos, ou seja, a trajetória do projeto. Ou seja, eu trouxe para vocês como o projeto foi concebido, as circunstâncias de seu desenvolvimento e a sua implementação, ou seja, as 3 etapas de implementação. Eu queria compartilhar com vocês agora um olhar sobre 3 aspectos que aparecem no projeto, que aparecem nas experiências, né? O primeiro aspecto é como muda a nossa percepção de tempo em função do trabalho que a gente faz. Né? Isso é um negócio interessantíssimo para a gente pensar na nossa profissão. Nosso trabalho como juiz, como instituição judiciária vinculada ao mundo do trabalho, o nosso trabalho consiste em determinar o valor da métrica da relação entre remuneração e tempo à disposição. Ou seja, a gente construiu uma métrica, a gente trabalha com uma métrica que a gente trata como se fosse homogênea e uniforme. Como se necessariamente a apropriação feita do tempo se traduzisse sempre da mesma forma. E boa parte, por exemplo, da discussão sobre os regimes de trabalho ignora que os trabalhos têm tempos diferentes porque tentam traduzi-los, os regimes, dentro da mesma métrica que estamos acostumados. E aí, na experiência, quando eu estou lá trabalhando com essas pessoas, eu me dou conta que é muito mais complexo. Por exemplo, né? Motorista de ônibus. A Amanda vira para a gente e conta, ela foi cobradora, que o motorista de ônibus com quem ela trabalhou narra para ela que o dia dele não é um dia linear, mas é um dia entrecortado, porque ele pega às 4h50 da manhã, sai 1 da tarde, dorme de tarde, para poder estar desperto e ter vida familiar entre 6 e 9h30, 10 da noite, quando ele volta para dormir, porque ele tem que acordar às 4 da manhã para estar no trabalho às 4h50. Ou seja, essa ideia linear que a gente trabalha da jornada de 8 horas, que eu aproprio, 8 de lazer, 8 de dormir, 8 de... né? No contexto, na descrição que ele faz, é absolutamente diferente, é absolutamente distinta. Né? Outra coisa que aparece, né, o vigilante que trabalha com com a Cleia, no prédio do MP, né, diz que ele deu graças a Deus o dia que ele passou para o regime 12/36. Que a gente, na discussão, por exemplo, da reforma, trabalha como se fosse uma impossibilidade, uma coisa absurda, né, algo necessariamente ruim, quando, na descrição dele, graças a Deus eu pude passar por esse regime, porque eu levo 3 horas para ir trabalhar e 3 horas para voltar do trabalho para casa. Então, quando ele descrevia a jornada dele, ele dizia 3 horas mais 8 mais 3, eu levo 14 horas entre locomoção e trabalho. Se eu coloco isso na perspectiva de todos os dias, a minha vida é um inferno. E aí ele vira e diz: eu prefiro
eu prefiro ter um dia de 18 horas e ter um dia off, um dia sem trabalho, porque eu posso ter uma experiência com a minha família, eu posso vivenciar com a minha família, eu posso ter um momento familiar. Né? Então eu tenho o regime 12/36, o dia entrecortado do motorista de ônibus, né? E um negócio que eu achei assim, que a gente não faz ideia, né, e que apareceu na experiência do pessoal que trabalhou no supermercado, é a importância do turno da manhã. Né? O turno da manhã é uma conquista. O turno da manhã é o ponto de chegada de uma trajetória profissional. Então, o caixa de supermercado que trabalha de manhã é o caixa experiente, que já está há mais tempo na profissão, etc. Porque trabalhar de manhã é visto como um privilégio entre aqueles que exercem aquela profissão. Né? E aí, o que aconteceu? Os nossos juízes foram trabalhar no turno da manhã. O que aconteceu? Como é que você está começando hoje e já está no turno da manhã? Explica esse trem aí melhor, bonitinha. Né? Quem é o teu padrinho? Não tem padrinho não. Tem que ter. Não é possível. Como é que pode? Está no turno da manhã. Está no melhor, no bem bom. No bem bom. Aí para tudo. No bem bom, como é que é esse trem? Explica melhor. Né? Assim como outra coisa que você descobre, caixa de supermercado é ápice da profissão. A maioria foi caixa de lotérica, caixa de bar, de botequim, e foi, né, galgando. E ser caixa de supermercado é ápice. Né? Cheguei no ponto alto. Ou seja, eu tenho aqui uma apropriação do tempo que é muito diferente da apropriação linear que a gente faz, e é muito diferente da nossa circunstância. E a frase não é minha, a frase é de uma das juízas que trabalhou, que diz: nós somos senhores do nosso tempo, e essa particularidade constitui um privilégio de classe. Eu digo que horas eu quero começar a trabalhar, eu digo como eu vou para o trabalho, eu não tenho atraso. Não existe atraso. Poder atrasar-se é um privilégio de classe, é um privilégio social. Né? Isso a gente aprende da forma mais crua naquela rotina daquele dia, e sem perceber que essas discussões são apropriadas sempre na equação do enquadramento, objetivo, remuneração, tempo de trabalho. Né? O que a gente perde? E o que a gente percebe com a experiência? Tempo é subjetividade. Tempo é a forma como cada um de nós o percebe. Nós dizemos, cada um de nós constrói a sua noção de tempo. E essa construção, ela não é feita abstratamente, ela é feita em função de contextos e circunstâncias sociais, de classe, econômicas, etc. Essa é uma questão que fica muito evidente nesse dia de trabalho. A segunda questão que fica muito evidente, que eu queria trabalhar um pouco com vocês, né, é o corpo. A nossa relação com o corpo. Né? O uniforme, e a experiência do Fernando no Instituto de Psicologia é uma demonstração. O uniforme é uma estratégia de homogeneização, de domesticação do corpo. Né? E eu posso assegurar para vocês que nos meus 4 trabalhos diferentes, em várias circunstâncias, em várias ocasiões, viraram para mim e falaram assim: esse cabelo aí, hein? Não vai ficar não. Quando você foi contratado, ninguém te disse que você vai ter que cortar esse trem? Não, que isso? Minha individualidade, eu respeito. Que
Tá bom. Amanhã, né? E não aconteceu só comigo. Né? O Marco, que foi caixa de supermercado, o supervisor chegou e falou: amanhã vem sem barba, por favor. Né? O Marcelo, que foi cobrador de ônibus, viraram para ele e disseram: essa barba talvez não esteja muito condizente com o trabalho. Né? Foram menos explícitos do que foram com o Marco. Né? Em vários momentos, né, essa discussão sobre a domesticação do corpo se faz presente, a homogeneização do corpo. E é curioso como no nosso contexto a gente não pensa a toga como uma estratégia de homogeneização. A toga é vista como uma demonstração de status social, de privilégio profissional. E aqui eu não estou falando privilégio no sentido pejorativo, não, é de prerrogativa profissional. Né? Só que, na origem, a toga era uma estratégia de homogeneização. Se vocês forem fazer um estudo da toga, a toga no antigo regime era uma estratégia de diferenciação. Então a toga tinha um pompom do jeito X, para dizer que eu era da família Y, no condado, não sei o que, ou seja, a roupa era uma estratégia de diferenciação. Ela agora passou a ser, e com a revolução, né, com a passagem à modernidade, ela é assumida como uma estratégia de homogeneização, que com o tempo se transformou num elemento de distinção. Né? Ou seja, eu não penso o uniforme da mesma forma que essas pessoas são obrigadas a pensar em uniforme. E aí tem uma passagem também que eu acho genial na conversa com a Michele. No final do dia, quando eu estava encerrando meu expediente de trabalho, que eu viro para a Michele e digo, né, eu sou juiz, tá, estou aqui de passagem, não sei o quê, e aí mostra as fotos das pessoas que estavam trabalhando nos outros locais. Ela vai olhando as fotos e o que ela vê não são as pessoas que eu estou mostrando. O que ela vê são os uniformes, e aí ela vira para mim e fala assim: esse aí está trabalhando no supermercado Intercontinental. Aí eu mostro a foto subsequente. Na Flores! Está trabalhando na Flores. Aí mostra as fotos do outro que está fazendo limpeza. Está na Nova Rio. Né? Ela conhecia todos os uniformes. Todos. Sem exceção. Sem exceção. Né? O uniforme é uma estratégia de homogeneização, assim como o asseio é uma estratégia de controle do corpo do outro. O asseio vira uma referência. Você não pode ir de unha pintada, você tem que cortar a barba, você não pode ter esse cabelo. Ou seja, você tem N variáveis do cotidiano que são introduzidas como estratégia de controle de corpo. Barba, cabelo, esmalte, decote, tudo é mencionado. Ausência de bolso, né? Ausência de bolso, você não pode ter bolso, porque senão você vai poder botar coisas suas. As coisas têm que ficar no armário, no vestiário, né? O que eu produzo aqui é uma eliminação do diferente, é uma eliminação da alteridade, né? E o que a gente tenta resgatar nesse processo é entender como essas estratégias se fazem presentes no cotidiano. Eu falei do tempo, eu falei do corpo. Terceiro e último elemento que eu gostaria de chamar a atenção de uma forma mais global, né, é o sentimento de pertencimento. Né? Ou seja, o que me faz pertencer? E esse assunto ele virá à tona ao longo de 2019 com os processos formativos que a gente tem imaginado tanto na formação continuada como na formação inicial. Né? A discussão, por exemplo, que foi levada no Sinfinit, que é o Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho, sobre conflito de gerações, né? Tem uma pegada sobre pertencimento, tem uma discussão sobre pertencimento muito grande. O que me faz pertencer? E essa pergunta ela pode ser feita, inclusive, no nosso cotidiano profissional. O que estabelece o meu pertencimento à justiça do trabalho? O que me faz
O que me distingue dos outros que não pertencem à corporação a qual eu pertenço, né? Quais são os critérios que estabelecem eu estou dentro ou eu estou fora? Como eu estou, como eu me insiro e como eu me excluo, né? Todos esses elementos, todas essas questões vão dizer respeito à compreensão que nós temos de nós e do nosso lugar no mundo, né? As nossas discussões, por exemplo, sobre remuneração, são todas construídas a partir da nossa compreensão de nós mesmos, de si, e do nosso lugar no mundo. Então, quais são os elementos que a gente mobiliza? O meu trabalho tem muita responsabilidade. Eu faço uma coisa que não é igual para todo mundo, que é diferente. Ou seja, eu crio estratégias de diferenciação para dizer que eu pertenço a algo distinto e que, portanto, deve ser tratado de forma distinta, né? Que lugar a gente ocupa no mundo como uma... Né? Que lugar a gente ocupa no mundo como instituição? O mais difícil desse debate é que, com o tempo, né, nós naturalizamos a distinção. O que eu quero dizer com naturalizamos a distinção? Nós tratamos a distinção como algo normal, como algo natural, como algo corriqueiro, né? Todos os nossos argumentos passam a ser construídos em cima dessa naturalização da diferença, né? Ter percepção disso é talvez um primeiro passo para eu repensar o lugar que eu ocupo no mundo, como eu me insiro no mundo, né? A experiência do projeto, né, as experiências proporcionadas pelo projeto, propiciam essa discussão, propiciam esse início de reflexão, esse início de mudança de olhar, né? Quer dizer que eu saio, né? Quer dizer que eu tive uma epifania trabalhando como gari? Não, né? Trabalhar um dia, fazer o caminho de Santiago, todas essas outras coisas, nada disso propicia essa epifania. O que eu busco, o que você identifica nesse processo, é uma maior consciência de si em relação ao seu lugar, ao seu espaço de ocupação no mundo, de como você interage com as pessoas. Eu queria prosseguir com ainda 3 coisas distintas, né? Eu estou calculando que eu acho que eu posso ir até 12:30, não é isso? Né? Eu queria falar um pouco das minhas narrativas, ou seja, o que foi que eu vivi como trabalhador, né? Ou seja, o que eu experimentei nas minhas experiências de trabalho, tanto em 2017 como em 2018, colocar um pouco em perspectiva o que tudo isso, no final das contas, tem a ver com direitos humanos e com formação de juízes, né? E, por último, fazer assim o meu merchan, né? Eu tenho que falar meu merchan, né? O meu merchandising, e apresentar os produtos que a gente tirou desse projeto, né? Na contracapa vocês têm um produto do projeto, existem outros que eu quero apresentar para vocês. Então, assim, muito rapidamente, as minhas narrativas, né? Como é que eu vivenciei esses locais de trabalho e como é que eu fui parar nesses locais de trabalho. Quando eu fui designado para trabalhar como gari no hospital, né? Aquela designação tinha uma dimensão muito particular para mim. Aquele momento era um momento muito específico para mim. O trabalho foi feito em agosto de 2017 e
Meu pai estava internado desde novembro de 2016. Então, assim, naquele momento eu vivia o hospital. Desculpa. Naquele momento eu vivia o hospital comum, a minha residência. Só que eu não vivia o hospital público. Eu vivia o melhor hospital privado do Rio de Janeiro. O melhor hospital privado do Rio de Janeiro. Ir para o hospital público e fazer o que eu via as pessoas fazendo no quarto do meu pai tinha uma dimensão muito particular para mim. E foi, enfim, o que propiciou um outro olhar sobre a experiência, né? Um outro olhar que, não só por isso, né? Mas um outro olhar que foi marcado por vários momentos engraçados, né? Vários momentos distintos, né? O primeiro, eu fui trabalhar, obrigado. Isso não estava planejado, isso não faz parte do merchandising. Eu fui trabalhar com um uniforme que a Conlube me forneceu, que era um uniforme laranja. E quando cheguei no hospital, todos os garis trabalhavam com um uniforme azul. E aí você vivencia a homogeneização do uniforme de dupla forma, né? Porque você está uniformizado, mas você não está uniformizado como os outros, né? E eu passei o dia tentando entender o que significava não estar uniformizado como os outros. E a descoberta que eu fiz no final do dia, né, ao longo do dia, é que os que estavam uniformizados de laranja, na verdade, não faziam parte da equipe permanente do hospital. Eles estavam ali de forma transitória. E, basicamente, eles vão para lá de forma transitória por conta de duas circunstâncias, né? Quais são essas duas circunstâncias? Eventual ausência, que eu tenho que cobrir alguém, ou retorno ao trabalho. O que significa retorno ao trabalho? Alguém acidentado ou licenciado que está voltando ao trabalho e que não volta diretamente para o seu posto original, porque o trabalho no hospital é mais fácil. Aí eu papo com os colegas, bom, vocês devem estar achando que eu estou voltando de trabalho, né? Estou voltando de licença, não é isso? Aí é isso mesmo, né? Isso depois que a gente se revelou, está todo mundo conversando, se abraçando, não, a gente, né, achava que ou era janela, ou era, né, alguém da diretoria, ou efetivamente é isso, está voltando de licença, né? E aí, como eu estava trabalhando com o Fernando, e o Fernando, como vocês veem, tem esse asseio, né, com cabelinho, com um topetezinho de tintim, todo arrumadinho, né, a barba ajeitadinha, bonitinha. E aí, os colegas de trabalho distinguiram de uma forma muito rápida e simples. Ele voltou de algum acidente que quebrou alguma coisa, uma perna, um braço, sei lá. Você é um problema psiquiátrico, né? E esse cabelo aí não vai resistir. Isso aí tá, acabou, tá tratado, tá curado, agora vamos voltar ao padrão correto, né? Eu falei, tá certo, tudo bem, né? Tudo bem, tá? Tem a história do concurso, né? A história do concurso que eu já narrei para vocês, né? E um esforço, né? Para preencher lacunas, ou seja, a hipérbole que a gente vive naquele flash de consciência, naquele instantâneo, é de que as pessoas não têm histórias e você é obrigado a construir histórias para essas pessoas em 8 horas.
Então a pessoa vira e fala assim, eu tenho filhos. Ah, legal, tem filhos. Aí você começa a fazer um imaginário de o que significa os filhos daquela pessoa. Aí você tem filhos? Eu tenho 2 filhos. Ou seja, você cria narrativas para todas as pessoas que interagem com você o tempo todo, né? O que tem muito a ver com um exercício que a gente faz ouvindo testemunha. O que a gente faz ouvindo testemunha são 2 coisas. Uma, quando eu transformo isso em rotina, eu ouço testemunha em busca da frase perfeita. Eu não quero saber o que ela vai me contar, eu quero que ela me diga a frase perfeita. Que horas trabalhava? De 8 às 17. Ou fazia o mesmo serviço? Ou seja, a frase que eu sei que eu vou usar na sentença para dizer defiro, indefiro, né? Eu busco a frase perfeita. Ou, ao contrário, eu invento narrativas. Aí eu ouço a testemunha para, muito prazer, como é que faz o senhor? O que o senhor me conta? Aí vou construindo narrativa para tentar entender quem é aquela pessoa e o que ela tem para me contar, né? Ou seja, a minha experiência de 2017 foi muito marcada por isso, né? Pela circunstância hospitalar de meu pai, pelos exercícios de distinção que o uniforme proporcionou, pelo preenchimento de lacunas. O que foi bem diferente na minha experiência de 2018. Né? Em 2018, por exemplo, eu vivi as minhas experiências como experiências sensoriais. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando eu trabalhei como gari na praia, a praia para mim foi uma experiência auditiva. Né? O que eu mais curti em trabalhar na praia foi ouvir, né, um pouco no espírito do filme Silêncio ao Redor, do Mauro Mendonça Filho, né, foi ouvir o que acontece ao redor. E são 1000 sons que acontecem na praia. Né? Você está o tempo todo em polifonia. É o sujeito que passa gritando, olha o mate, olha o mate, olha o mate, olha o mate, olha o mate. Quem vai jogar vôlei? Quem vai jogar vôlei? Vem, olha a onda, corre lá, corre lá. Aí passa o helicóptero. Eu passei o dia tentando distinguir os sons que eu ouvia ao redor. Né? Foi uma grande experiência sensorial auditiva, da mesma forma que a limpeza foi para mim uma grande experiência sensorial olfativa. O cheiro da água sanitária, o cheiro da latrina cuja descarga não foi dada, não foi acionada, o cheiro do sabonete, né? Todos os cheiros que se misturam naquele espaço que é o banheiro e como você lida com eles na medida em que você não está ali de passagem, que você faz retorno permanente àquele espaço, né? A experiência da carga como uma experiência física em que eu fui literalmente à exaustão e terminei com o dedo roxo, com a unha preta, que levou 6 meses para deixar de ficar preta por conta do aperto da botina que eu estava utilizando. Né? Ou seja, as minhas experiências em 2018 são experiências sensoriais em que o corpo aparece como uma temática recorrente. Os garis da praia, rapidamente, aliás, numa grande hostilidade, numa relação hostil, não uma relação de amizade, né? Uma relação hostil, os garis da praia, em 5 minutos, me apelidaram de Bin Laden. Bin Laden, tu é lá da diretoria, né? Não, Bin Laden? O que tu tá fazendo aqui, Bin Laden? Né? A referência a Bin Laden é necessariamente a barba. Né? Não tem outra. Né? Eu não sou muçulmano, não tem nada, é um sinal exterior explícito. Aí você diz, pô, não, foi uma especificidade, né? Quando eu cheguei na Fiocruz, meu supervisor vira para mim e fala, Bin Laden, quando é que você vai tirar essa barba? Eu falei, pô, não é possível. Agora eu virei Bin Laden de vez mesmo, né? Não tem como. Né? Então, assim, o corpo, uma temática recorrente com a barba, com uma discussão sobre sexualidade, né? Para mim foi uma grande surpresa, uma discussão sobre sexualidade,
Quando a gente falava dos adolescentes do ensino médio da Fiocruz, você não olha não, hein? É um pega-pega o tempo todo, eles se agarram, eles fazem não sei o que, você finge que não é com você, você não olha. Se perguntarem se você viu alguma coisa, não vi nada, não sei de nada. Né? Sim, uma sexualidade absolutamente latente. A minha colega de trabalho na praia, né, que virou e falou assim, né, a gente conversando, ela falou assim, eu sou avó, isso com 30 e poucos anos, né? Eu sou avó, mas estou na pista. Aí eu, entendi, tudo bem. Tudo bem, né? Quem está aqui para dizer o contrário, né? E na entrega de cargas, uma das cargas que eu fui entregar, essa é genial, né? Uma das cargas que eu fui entregar foi na sex shop. Aí a gente conversando, né? O pessoal lá na entrega vira e fala assim, eles me chamavam de paulista, que é outra história louca, né? Um sotaque carioca. Ô paulista! Tá bom, né? Ô paulista, tem que tomar cuidado, tem que ter atenção com a carga, porque pode roubar a carga, senão acontece como o fulano. A carga foi roubada, e aí roubaram a carga, e a carga era só não sei quantos vibradores. E foi para a polícia, chegou lá na polícia, na hora de falar assim, o que roubaram? A caixa com, sei lá, 24 vibradores. E aquilo gerava uma risadaria, um constrangimento, que eu virava e falava assim, não, tudo bem, eu fico olhando aqui as camisinhas, né, a gente vai entregar direitinho, né? Ou seja, o corpo é uma temática recorrente. Surpreendentemente, religiosidade apareceu como uma temática recorrente, né? E um discurso muito estruturado em torno de somos batalhadores. A gente se esforça para ganhar o nosso pão. Quando um entregador vira para mim e diz, para fazer aquele trabalho, ele ganha R$1.200, eu tenho que tirar o chapéu. R$1.200 sem seguro médico, porque a empresa não dá seguro médico. A empresa dá um vale alimentação e um ticket de refeição, dependendo de assiduidade. Porque se ele não é assíduo, ele perde o vale alimentação. Ele só guarda o ticket. O vale alimentação é prêmio por assiduidade. Se ficar doente, conta para assiduidade? Perde a assiduidade? Claro! Pode ficar doente, não. Opa! É mais complicado do que parece. É mais difícil do que parece. E redes de solidariedade muito intensas. As pessoas se entreajudam o tempo todo. São redes de solidariedade envolvendo inclusive desconhecimento. As pessoas não é uma rede que é decorrente de você, meu amigo. É uma rede que é decorrente de somos iguais, estamos no mesmo barco, estamos vivendo a mesma experiência. Né? No final das contas, vocês devem estar se perguntando o que tem tudo isso a ver com direitos humanos, o que tem tudo isso a ver com formação de juízes. A gente viu na primeira parte da apresentação que boa parte da construção de uma discussão sobre direitos humanos concreta passa não pelo uso abstrato de tratados, declarações, mas passa pela interpretação cotidiana do que significa um trabalho decente. O que a gente aprende, ou o que a gente aprendeu, o que a gente procurou construir na atividade, nessa experiência que eu acabei de descrever para vocês, é uma percepção de que vai além da mera constituição de um trabalho decente. Envolve uma valorização, um reconhecimento do trabalho e uma vontade de conhecer o outro, de dialogar com o outro, de estar aberto para ouvir o outro. O que isso nos ensina no final das contas? Toda invisibilidade, toda percepção de dignidade no trabalho
é relacional. Eu não sou indigno, eu não sou invisível por si só. Eu sou feito invisível no jogo relacional, nas relações que eu estabeleço, nas escolhas que eu realizo, nas posições que eu assumo. Toda identidade é relacional. Eu não sou o carioca malemolente, malandro, que curte a praia, que pega a onda e fala, encontra lá em casa, nunca diz onde é que é a minha casa. Eu sou o Roberto, em um contexto geográfico, social, cultural, e que constrói sua identidade de forma relacional. Nas formas que vocês percebem os meus cabelos, que vocês percebem a minha barba, que vocês percebem a ausência de gravata, a minha escolha por uma goiabeira. Ou seja, nós somos relacionais. A identidade, a invisibilidade é relacional, a identidade é relacional. E se eu posso pensar o trabalho e a minha atividade de magistrado a partir desse prisma, eu vou poder pensar de uma outra forma a minha identidade profissional, a minha identidade pessoal e a relação que eu estabeleço entre mim e os outros. A relação eu-outro se torna diferente, né? No final das contas, o que a gente está aqui apresentando para vocês, o que eu estou aqui apresentando para vocês, é um exercício que permite a construção de vínculos. As garis que trabalharam comigo na praia, né? A gente tem um grupo WhatsApp, hashtag garis na praia, e a gente se encontra para tomar chopp, para bater papo. Domingo passado a gente tomou um chopp lá no Belmonte, super legal, batemos um papo, né? Existe uma construção de vínculo nesse processo. Construir vínculos é uma forma de empoderar gente, de empoderar as pessoas, de nos lembrar, como diz Todorov, que cada um é o bárbaro do outro quando não nos comunicamos. Cada um é o bárbaro do outro quando a gente não se comunica. O exercício é um convite para que vocês também o façam, um convite para que vocês eventualmente se interessem pelos produtos que a gente tirou da nossa atividade. E aí eu convido a vocês a lerem, né, o livro, que está o link está na contracapa aí no QR Code para vocês fazerem o vínculo, né? Na página da escola, no YouTube, a gente tem uma página da escola, tem uma entrevista de 20 minutos dada no programa Sem Censura da TV Brasil, né, sobre o projeto. Foi muito legal, foi muito divertido, né? Tem ainda um podcast, né? A gente está virando moderno, né? A escola está abusando da tecnologia. Acho que é o último item. Não. Está sem som. Direto nos tímpanos. Uma pancada no seu conhecimento. Eu acho tão bonitinha essa música. Direito e direto nos tímpanos. Uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragali e hoje converso com Fernando Braga da Costa, psicólogo social, autor de Homens... Vocês já perceberam que eu estou me divertindo na escola, né?
Estou assim, fazendo tudo que eu sempre tive vontade de fazer. Eu virei comunicólogo, agora eu apresento programa de rádio, né? Faço o trabalho que eu quero, sou ator, estou fazendo de tudo. Né? Os podcasts estão todos disponíveis no SoundCloud. Né? Basta procurar no SoundCloud ou na própria página, na página da escola no tribunal. E o primeiro que a gente gravou foi um podcast com o Fernando, Evandro, Marcelo, Cleia e Raquel, né? 5 pessoas que participaram da primeira edição do projeto, e a gente faz um bate-papo. Como é que foi para você? Como é que é? O que você está? Quais são as suas expectativas? Você que vai trabalhar como garido? É um grande bate-papo de 1h30 que vocês podem ouvir a hora que quiser. Pode botar no telefone celular, no SoundCloud, enquanto está indo para o trabalho, ao invés de ouvir música, ao invés de ouvir a CBN, né? Pode ouvir eu sou o Roberto Fragale e hoje eu recebo, né? Fulano, Beltrano e Ciclano, né? E o último produto, né, enfim, tem um documentário que está em construção, a gente ainda não concluiu, mas o último produto, e eu vou encerrar por aqui abrindo para a gente bater um papo, a gente conversar, assim, enfim, eu calculei 12h30, mas acabei ultrapassando um pouquinho, mas para a gente poder conversar, se vocês tiverem perguntas, né, é o penúltimo, que é um filmetezinho muito curto, que apresenta o projeto, é um filmete institucional que apresenta o projeto na sua edição de 2017. Né? Vamos lá? É isso, gente. Obrigado.